Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo e hoje nós vamos terminar o capítulo 15 e depois vamos entrar no capítulo 16. Êxodo, no capítulo 15, no final do capítulo, a partir do verso 22. E depois o capítulo 16. Nós vamos ler o texto ao longo da exposição, nós vamos ler só os primeiros versos, do verso 22 até o verso 24. Leiamos a palavra de Deus. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: "Que vamos beber?" Oremos. Nós estamos diante da Tua palavra nessa manhã mais uma vez, Pai, agora para fazer a exposição do texto. E nós sabemos que nós somos incapazes de entender essa palavra sem o santo auxílio do Teu Espírito Santo, que pela promessa do Senhor mesmo seria aquele a nos iluminar para entendê-la. Por isso agora, ó Deus, nós rogamos que o Teu Espírito venha sobre nós, Teu povo, Tua igreja, para entendermos essa palavra. E assim, ó Deus, por ela sejamos edificados, por ela sejamos exortados, e por ela, ó Deus, sejamos santificados. É o que pede o Teu povo, é o que pede a Tua igreja. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós estamos diante de um outro episódio, aliás, de uma série de episódios no livro de Êxodo, que estão no capítulo 15, no final, no capítulo 16 inteiro e no começo do capítulo 17, nos quais Deus coloca seu povo à prova. Na verdade, Deus testa o seu povo. E tem aqui uma coisa que a gente precisa entender: Deus precisa me testar? Não, Ele sabe. Quando Deus faz um teste, ou quando Deus faz uma prova, a prova é para quem? Para mim, para você. Ele coloca as coisas diante de nós, no nosso caminho, na nossa vida, para que nós aprendamos diante dele e diante da palavra se estamos crescendo nele ou não. Para que nós paremos e nos olhemos no espelho da Escritura e cheguemos à conclusão se diante do Senhor nós caminhamos, nós progredimos ou, na verdade, se nós fomos santificados. O Êxodo é a história da salvação do povo de Deus, e a gente viu que esse povo já foi salvo. Deus já os tirou do Egito, eles já passaram pelo meio do mar, já chegaram do outro lado, e essa salvação no livro de Êxodo, ela esses episódios do livro de Êxodo, na verdade, eles nos mostram um padrão da nossa salvação na pessoa de Jesus Cristo. Como o povo de Israel, que era escravo no Egito, eu era escravo do pecado, mas Jesus veio para me libertar. Esse Jesus é o meu Cordeiro Pascal, ele é a minha Páscoa.
Ele é aquele que derramou o sangue do sacrifício pelos meus pecados. Foi Ele que me fez atravessar um mar vermelho, quando Ele mesmo morreu. Foi morto, é isso que o batismo significa. Foi morto e saiu do outro lado. Significa a nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Ele. Porque o livro de Êxodo, na verdade, é uma antevisão de um êxodo maior que acontece na pessoa do Filho de Deus. O Novo Testamento é que afirma isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nesse texto que temos aí em tela, ele diz: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar, todos eles comeram o mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Por isso o livro de Êxodo é a respeito de Cristo. E vocês já viram que eu me empolgo profundamente ao ver e enxergar Cristo por todo esse livro. E à medida em que nós formos estudar esses testes que Deus, essas provas que Deus coloca na vida do seu povo, eu espero que você se enxergue no espelho, eu espero que você se enxergue no livro de Êxodo. Porque nós estamos exatamente ao longo dessa caminhada, a caminhada da santificação cristã. Nós fomos salvos pela graça de Cristo e agora nós precisamos aprender a santidade do Senhor. A primeira coisa que aparece aqui, que a gente precisa observar, é que eles tinham acabado de sair do culto. Domingo passado nós estudamos o quê? O cântico de Moisés e o cântico de Miriam. Acabaram os louvores. E agora eles se colocam na caminhada, e logo que eles se colocam na caminhada, se enxergam no meio do deserto. Então uma coisa é o que a gente faz aqui agora, e outra é o reflexo disso quando a gente sair daqui. Hoje ainda, quem sabe na mesa do almoço, quem sabe durante a sua tarde, quem sabe nas suas lutas amanhã. Por isso é tão importante estudar a palavra de Deus e nos enxergar nessa palavra e entender que nós precisamos, por fé, caminhar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque amanhã você vai encontrar águas amargas. Olha só o texto. Nós já lemos esses versos. Moisés leva o povo, eles saem no mar, saíram do Mar Vermelho, estavam do outro lado, o exército de Faraó havia morrido, entram no deserto de Sur e diz que caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E se tem uma coisa que dá um desespero no coração da gente é não achar o quê? Água, é não poder beber. Alguns se contentariam com cola. E diz que, de repente, no horizonte deles, eles veem um oásis. Chegaram a Mara. E quando eles chegam lá no oásis de Mara e eles vão beber água, a água era amarga. Aliás, o lugar ganhou o nome por causa da água que era amarga. Mara significa amarga. E qual foi a primeira ação e reação do povo quando eles não acham água e depois eles acham a água e eles não podiam beber a água porque a água era amarga? Murmurar. Ah, a palavrinha que aparece no livro de Êxodo. Murmurar. O povo faz o quê? Verso 24, o povo murmurou contra Moisés. E o que tem que substituir a palavra murmurar na nossa vida é a palavra orar. O que eles não fizeram? Eles murmuraram contra o seu líder.
num absoluto sinal de ingratidão, egoísmo, imaturidade, insegurança. Deus já tinha feito tudo por aquele povo, tirou o povo da escravidão, tirou da severidade do trabalho, livrou-os da própria morte, e Deus havia dado para eles então a liberdade, a riqueza do Egito, a própria vingança dos seus inimigos, e agora eles caminharam 3 dias, não acharam água, reclamaram. Qual é a sua primeira reação diante dos testes que Deus coloca na sua vida? Vê se eu e você não somos iguaizinhos ao povo de Israel. Porque a gente lê o texto e fala, ô povinho, hein? Mas o povinho somos nós. Os testes, queridos, acontecem. Eles vão acontecer todos os dias. Eles vão aparecer na nossa frente das pequenas e nas grandes coisas. Eles tinham toda a razão para crer em Deus, para confiar em Deus, para acreditar naquilo que Deus havia feito por eles. Eles conheciam o poder de Deus sobre a vida, sobre a morte, sobre a natureza, sobre os elementos, sobre o mar. Eles conheciam o poder de Deus em tudo, viram Deus agindo em tudo. Mas o Salmo 106, verso 7 diz assim: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. E aqui está a primeira grande exortação que a palavra de Deus nos traz essa manhã, irmãos. Se você está aqui hoje, você é crente, você creu no Senhor Jesus, deixa eu falar uma coisa, você passou pelo mar, você foi salvo por Cristo, você foi salvo da morte, você foi liberto da escravidão do pecado, mas agora acontece uma coisinha, o que eu faço? Eu reclamo com Deus, eu reclamo dos meus líderes, eu reclamo das coisas à minha volta. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 10. Anota esse livro aí, esse texto aí na sua Bíblia, vai? Dá uma anotadinha aí. Guarda ele. O apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Corinto: não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não fiquem murmurando. Arranca isso da sua vida. A igreja de Jesus Cristo e o povo de Deus precisa ser um povo cheio de ação, de graça nos lábios. Deu um negócio errado, bendiga a Deus. Não reclame. Se tem uma coisa que destrói a igreja de Jesus Cristo, se tem uma coisa que destrói os relacionamentos na igreja, se tem uma coisa que destrói a nossa relação com o próprio Deus, chama-se a murmuração, reclamação, falta de contentamento. Deus não fica chateado que a gente traga para Ele os nossos problemas. Ele quer ouvir todos eles. O problema é outro. O problema é que nós murmuramos contra Deus e murmuramos contra o nosso próximo. Nós murmuramos nas pequenas coisas e nós murmuramos nas grandes coisas. Eu estou aqui nessa igreja, mas eu não gosto muito do jeito que isso funciona, ou do que aquilo funciona, ou eu não gosto tanto de uma pessoa, ou a gente tem pequenos conflitos e a gente não sabe resolver. A gente vai criando um contexto, porque a gente não quer mudar. Isso funciona, gente, no casamento. Funciona no casamento. Você pode destruir o seu casamento com murmuração. Minha esposa isso, aquilo, aquele outro. O meu marido aquilo, meu filho aquilo. E aquilo vai enchendo a vida da gente e a gente não sabe agradecer a Deus. A gente reclama das coisas mais tolas. Para mim, um dos exemplos da infância, que eu me lembro muito bem,
que é o tipo de coisa que a gente acaba vendo na nossa vida, é quando a gente ia servir bolacha para as crianças, ou os jovens, biscoito, que esse é o assunto que mais tem no grupo dos jovens, tá, gente? É muita mensagem sobre isso. E aí, eles choravam porque não queriam comer a bolacha, passado o que eles gostavam, manteiga, requeijão, geleia, porque estava quebrada. Lembra disso? A bolacha está quebrada. E não comia a bolacha, porque a bolacha estava quebrada. Nós somos assim. Reclamamos que o feijão está embaixo do arroz ou vice-versa. Não quero, eu não gosto desse jeito. Nós somos infantis. E nós precisamos mudar nessas coisas. Nós reclamamos das pequenas coisas. A gente reclama da marca do cereal, do trabalho que a gente tem, de alguma coisa que não foi terminada. Mas a gente reclama também de Deus das grandes coisas. Ah, Deus, como é que o Senhor deixa ter um mundo com pobreza, com gente doente, com os desapontamentos que a gente tem com os nossos filhos? Esses são os lugares amargos da nossa vida, queridos. Mas você precisa lembrar que uma coisa aconteceu na sua vida, que mudou a sua história, mesmo que as águas amargas estejam no seu caminho. Então muda, aprende a mudar, porque Deus vai continuar te testando, até que você cresça, até que você mude, até que o seu coração mude. Então Deus testa na amargura, e Deus testa pelos ouvidos. Verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, e Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, se fizerem o que é reto diante dos seus olhos, se vocês derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Diferente a atitude de Moisés, não é? Parece que Moisés tinha crescido um pouquinho. O povo murmurou, chegou diante de Moisés e reclamou, mas Moisés fez o quê? Ele orou, ele clamou ao Senhor, Deus lhe respondeu, e obviamente, mais uma vez, Deus faz um milagre, a Bíblia é cheia de milagres. E para que Deus faz essas coisas? Por que Ele deixou que essa situação aconteça? Essa é a nossa reclamação, né? Deus, se o Senhor pode antecipar as coisas, por que o Senhor deixou a gente ficar com sede? Por que o Senhor deixou a gente ficar nessa expectativa de que não ia ter água? E Deus faz essas coisas, queridos, por duas razões. Em primeiro lugar, para a glória do nome dEle. Em segundo lugar, para mostrar que Ele é um Deus gracioso e misericordioso. E se eu recebo alguma coisa da mão de Deus, não é porque eu mereço, é porque Ele é bom. Deus quer que eu aprenda a viver na dependência dEle e não centrado nas minhas próprias capacidades e possibilidades. E muitas vezes Deus vai nos ensinar alguma coisa importante, conduzindo-nos a águas amargas. Aquele povo devia ter crescido na fé. Por quê? Porque Deus nos promete em toda palavra que Ele vai nos ensinar a viver piedosamente. Mas é interessante, porque eu sei que eu sou duro no coração. Eu sei que eu não quero ouvir a voz de Deus. Ontem começou
uma chuvinha, e eu fui meio que rápido demais tentar fechar uma janela. E sentei os dedos do pé num instrumento de exercício que tem lá em casa, que pouco serve para o propósito principal. E vou falar para vocês, doeu muito. Denise ficou com vontade de rir, mas ela se conteve porque a nossa primeira vontade, não é? Fala sério. Ela lembrou, isso é aquela pontinha daquela cama lá na casa da sua mãe, que a gente bate toda vez o pé lá naquele lugar. E os meus dedos estão doendo agora, enquanto vos falo. Eu podia brigar com Deus, eu podia murmurar com Deus, mas Deus, aí eu parei e pensei assim, Deus está só me mostrando que, de fato, eu vivo num mundo caído, que eu sou caído e que nessa vida eu vou ter dores. Alguns de vocês têm dores crônicas. Dores que nunca vão embora. Nossa irmã Daisy está hoje no hospital, porque ela tem uma doença que é crônica. E ela ou eu podemos fazer duas coisas. Ou podemos reconhecer a grandeza de Deus na sua soberania e na sua bondade, ou nós podemos nos tornar um povo murmurador. Deus prova e Deus faz uma aliança. Esse é um dos primeiros exemplos de aliança mais direta que Deus faz e que Ele vai depois replicar mais adiante no livro de Êxodo. O texto diz assim, aí no verso 25, e ali os provou, ali Deus os testou, e aí Ele diz, olha, como é que vocês devem agir diante dos testes? É isso que Deus está dizendo aqui. Se vocês ouvirem com atenção a voz de Deus. A primeira coisa, queridos, nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Segunda coisa, se vocês fizerem o que é reto diante dEle. Terceiro, se vocês ouvirem, escutarem os seus mandamentos. Quarto, vocês devem guardar os estatutos de Deus. No final, o que Deus diz assim? Olha, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. Lembra das pragas? Deus está dizendo assim, eu vou livrar vocês das pragas. Sabe por quê? Porque vocês merecem as pragas. Mas eu sou Jeová, eu sou, e aí vem um desses nomes de Deus que se destacam no texto da Escritura, Yahvé Rofé, o Deus que cura, o Deus que sara. Você está falando assim, mas pastor, eu estou há X anos com essa dor, e ela nunca passou. Deixa eu te dizer uma coisa, pode ser que você morra com essa dor, não é, meu bem? Mas Ele prometeu que Ele vai nos livrar das dores. Ele nos prometeu um tempo, que é o tempo da eternidade, no qual nós seremos livres de todas essas coisas que nós deixamos virar amargura na nossa vida. Eu sei que Deus pode te curar agora. Em alguns casos Ele cura. Mas pela experiência e pela história cristã, Ele nos faz crescer no meio da dor, queridos. Deus testa, chamando a atenção dos nossos ouvidos, segundo a vontade dEle. Nós precisamos confiar nele. E finalmente, nesse primeiro episódio, Deus dá o teste da abundância. Verso 27 diz assim, e eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e eles fizeram um belo de um acampamento naquele lugar. Deus cura as águas, Deus cura o corpo, Deus traz satisfação da sua presença na vida do seu povo, dando-lhes um lugar de abundância. A gente não gosta tanto do Salmo 23? O Salmo 23 é a verdade de Deus agora, queridos.
O Senhor é o meu pastor, Jeová é o meu rei. Ele não me deixa faltar. Deus, ao longo de toda a história, Ele mantém o seu padrão de instrução e santificação. Ele nos salva, Ele nos ensina, Ele nos testa e Ele nos cura, porque Ele é um Deus restaurador. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que diz, acreditem em mim, que vocês vão ter muito mais do que vocês precisam. É isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 4. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Ele é o nosso Deus supridor. E aí você diz assim, agora esse pessoal aprendeu a lição. Mas vou dizer, esse pessoal é igualzinho você. Esse pessoal é igualzinho eu. Deus vai passar 40 anos testando esse povo no deserto. 40 anos. Porque nós somos difíceis. Nós somos aprendizes complicados e rebeldes. Teste 2. Passaram algumas semanas ali naquele lugar, em Elim, acampamento é gostoso, não é? A gente vai para o acampamento, canta cânticos, faz todas aquelas coisas gostosas. Talvez Moisés tivesse reunido o pessoal, dito algumas coisas, mas eles saíram do acampamento. E toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão de Jeová na terra do Egito, quando nós estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a esse deserto, a fim de matarem de fome toda essa multidão. Ô povinho! Aliás, a palavra murmurar aparece por todo o livro, né? Quando Aliás, lá no capítulo 2, o que a gente estudou? Que eles estavam o quê? Murmurando, porque eles eram o quê? Escravos no Egito. Agora, olha só o que eles fazem. Eles olham para trás e falam assim, aquele tempo que era bom. Murmuraram no peso dos trabalhos, murmuraram no Mar Vermelho, murmuraram nas águas, murmuraram contra os seus líderes e agora murmuram mais uma vez. A despeito de Deus ter continuamente mostrado que cuidaria deles e até lhes daria das coisas mais essenciais da vida, que era a água, eles murmuraram. Agora vamos pensar um pouquinho. É verdade que o estoque de comida que eles tinham não era grande. E é verdade que talvez tivesse até um racionamento. Mas pensa comigo aqui. O texto da Escritura diz que eles saíram com o quê? Quando saíram do Egito? Eles saíram com gado. Eles saíram com rebanhos. Tinha leite. Se necessário, dava para fazer um churrasquinho. A situação não era tão ruim, não. Eles estavam projetando algo ruim. Isso é o significado de um espírito murmurador. E aqui vem uma lição, queridos. Olha para seu coração e vê se você não tem espírito de reclamão.
Porque o problema não é a circunstância externa, o problema é o coração. É uma coisa interna do coração. A Escritura, por isso, nos ordena, o apóstolo Paulo diz de novo em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos no Senhor, o Senhor é a minha alegria, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Nossa alegria precisa ser no Senhor e não nas circunstâncias. A comida não estava tão rapidamente, mas eles chegam e é igual... de novo, né? A gente tira os exemplos da história dos filhos, ou da nossa, porque nós somos filhos também. Se tem uma coisa que muda o nosso humor, chama o quê? Fome, né? E a gente usa isso como desculpa para ser murmurador, para tratar o outro mal, para reclamar. A fome muda meu humor. Acho que é por isso que a gente serve o café para você aqui. Para ver se você consegue rir durante o sermão. E os irmãos espertos, o que eles fazem? Tomam café para não dormir durante o sermão do pastor. É um espírito, irmãos, de reclamação. Os israelitas reclamavam da situação e eles colocavam a situação como pior do que ela realmente era. Aliás, eles olham para o passado e olham também para o passado com grandeza. Olha só o que eles dizem. Não, quando a gente era escravo no Egito, lá que era bom. A gente comia à vontade, panela de carne. Eu estou para ver o escravo que é assim. Mas eles melhoram a situação passada e pioram a situação presente, criam um problema maior. Ingratidão é uma marca da nossa raça caída e é um dos primeiros pontos que nós precisamos tratar na escola da santificação. Aprender a estar satisfeitos no Senhor para não murmurar. E o problema é que muitas vezes a gente murmura veladamente. Eu tenho esse costume. Vocês já me ouviram falar isso? Tudo bem, pastor? Tudo bem, tirando o que está errado, o resto está certo. Escola da murmuração. Nós somos murmuradores. Não parece uma reclamação, mas no fundo a gente está dizendo, Deus não cuida de mim direito. Se Deus cuidasse de mim direito, eu não tinha nenhum sofrimento. Se Deus cuidasse de mim direito, eu não estava passando por essa situação. Se Deus cuidasse de mim direito, as coisas não estavam como estão. Como é que Deus mostra pacientemente que Ele é o Deus da provisão quando nós somos o povo da murmuração? Continuação do teste, na promessa. Se fosse eu, ainda bem que eu não sou Deus, né? Eu já tinha falado para esse povo, volta para o mar que eu vou afogar vocês tudo lá. Mais fácil. Mas olha só o que o Senhor faz, verso 4. Então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover pão do céu para vocês. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. De novo, e eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel, hoje à tarde vocês vão saber que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Será que eles não tinham aprendido isso até agora, né? E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Olha só contra quem eles estão reclamando, contra o Senhor. E aí Moisés e Arão estão tirando o corpo fora. Pois quem somos nós? Para que vocês fiquem murmurando contra nós. Vocês estão reclamando é de Deus. Então, Deus na sua bondade, no meio do processo, Ele faz uma promessa. Deus promete que lhes faria o bem. E mais uma vez, ao prová-los
com paciência, como um pai que cuida dos seus filhos rebeldes. Até no momento da rebeldia ele diz: eu vou ser providente, eu estou fazendo uma promessa, mas eu vou continuar a prová-los. Sabe por quê? Porque um pai não desiste de provar os seus filhos, porque senão eles se tornam bastardos. Mas o pai não desiste. O pai prova com a sua própria presença. Verso 8. Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixaram contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Quero dizer isso claro. Moisés não se cansa de repetir isso. Verso 9. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. E enquanto Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus não só faz pela boca de Moisés e Arão uma promessa, e Ele não só confirma a sua providência para um povo murmurador, mas na sua bondade Ele convoca um povo a comparecer na presença dEle. Está vendo a sua foto aqui nessa passagem? Eu me enxergo aqui. Como eu disse, Moisés enfatiza: vocês estão murmurando contra o Senhor. Aqui, agora, a boca de Moisés, que é Arão, vai falar ao povo, e é uma chamada: cheguem-se à presença de Jeová, porque Ele ouviu a murmuração de vocês. E no meio da murmuração, Deus manifesta a sua glória ao seu povo na nuvem. Aparentemente, depois da travessia do mar, a nuvem se afastou do povo, mas o Senhor volta para manifestar a sua glória. E é interessante que diz assim, olha só o verso 10, no finalzinho: e eles olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Você consegue enxergar o Evangelho aqui? Lembra lá de João capítulo 1? E eis que apareceu um homem no deserto, e era João Batista, e esse João Batista batiza o verbo encarnado de Deus, e o texto de João diz o quê? E o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. E se você olhar e levantar os seus olhos no deserto, e viram a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O livro de Êxodo é uma antevisão da obra de Cristo. E Deus faz esses milagres, e Deus traz o pão àquele povo para a sua própria glória. Deus diz: eu vou alimentar vocês com uma abundância que é impossível. Aliás, vários episódios na Escritura dizem: é impossível para o homem ter essa abundância por si mesmo. Ele vai falar a respeito disso na água, ele vai falar a respeito disso no pão. Deus mostra a sua glória ao povo de Israel, porque o que está em jogo é a reputação do nome de Deus, é a capacidade daquele povo bem dizer, falar bem de Deus. A glória de Deus é o peso do caráter de Deus, a soma de todos os seus atributos e perfeições divinas. Nós precisamos, queridos, conhecer o Deus como o Deus da glória. E Deus manifesta-se na sua bondade
com a sua presença. E nesse episódio acontece o milagre. Verso 11, diz assim o texto: E o Senhor Jeová disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. Era algo que aquele povo não conhecia, que eles não tinham visto, e na próxima parte do texto nós vamos entender, ou melhor, vamos saber o que é isso. O fato que Deus mantém o padrão, fala por meio do seu mediador e fica evidente a maneira sobrenatural com que Deus vai suprir o seu povo para que eles caminhem durante todo o tempo que Deus os quiser manter no deserto. Mesmo que Deus use causas naturais, o agir de Deus sobre a natureza é sobrenatural. O que Deus faz para suprir aquele povo não é uma coisa que acontece todos os dias. E Deus então manifesta-se providente. Verso 15, quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram: o que é isso? Nunca vi. Não era algo normal e comum, pois não sabiam o que era. E Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Lembra da oração que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? O que ele disse que a gente deve orar? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha só como isso é refletido, ou é um reflexo disso aqui. Olha só o que o verso 16 diz: isso é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, pão nosso de cada dia. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas, e cada um pegará para todos os que vivem na sua tenda. Eles tinham que recolher diariamente e diariamente confiar que Deus lhes daria o suficiente. Ah, queridos, como é difícil essa parte. Eu gosto de confiar em outras coisas. Eu gosto de saber hoje que eu tenho dinheiro para comprar pão amanhã. E a Escritura não proíbe a providência e a previdência. Boa sorte aos que estão entrando nesse negócio agora. Não tem problema ter previdência. O problema é como a gente coloca o nosso coração em cada uma dessas coisas. E a gente começa a desconfiar que Deus pode providenciar para nós o pão de cada dia. Por isso a oração é essa: pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Deus continua constantemente a nos colocar em testes da providência para que nós aprendamos a obedecê-lo. Verso 17, assim fizeram os filhos de Israel, recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. Deus disse: recolhe aí esses 2 litros por pessoa. E não sobrava para quem havia recolhido muito, e nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Você precisa aprender a confiar em mim hoje. Você precisa aprender a confiar em mim cada dia. Verso 20, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu bicho, cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Nós precisamos aprender a confiar na providência de Deus. É isso que a gente faz em comunidade. É isso que a gente faz como povo.
A Escritura várias vezes vai nos falar disso. Aliás, o apóstolo Paulo, falando sobre as nossas ofertas, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 14 e versículo 15, ele diz assim: neste momento, o apóstolo Paulo estava recolhendo uma oferta para trazer para a igreja, se não me engano, de Jerusalém, que passava por um momento de grande aperto. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito. E aí o apóstolo Paulo cita o texto: quem recolheu muito, não teve demais, e o que recolheu pouco, não teve falta. É algo que nós precisamos aprender na Escritura. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos sim recolher muito para amanhã, mas é para nós mesmos. Não é para o outro. Não é para ajudar. E às vezes, queridos, nós perecemos. Eu não tinha notado isso não, mas me veio à cabeça aqui. Nós recolhemos os nossos dízimos e ofertas dos membros da igreja. A igreja sobrevive ou vive com os dízimos e ofertas que ela recolhe mensalmente dos seus membros. Só que a gente percebe que existem certos padrões. E há determinados meses em que o caixa da igreja vai mal. Geralmente nas férias. Geralmente nas férias. Adivinha? No mês de julho, nosso caixa foi lá embaixo. E aí aquelas coisas nas quais a gente pretende investir, e aqui uma rápida explicação, estamos falando entre nós aqui, apesar de muita gente poder ouvir fora. A igreja, queridos, ela não deve ter dinheiro só para pagar as suas contas básicas, que é muito do que acontece conosco hoje. A gente consegue recolher aquilo que recolhe para pagar aquilo que tem que pagar, o aluguel, a limpeza, tudo que a gente precisa fazer. O nosso café gostoso que a gente toma todos. Eu tentei já uma vez convencer uma padaria, dizer assim: olha, o senhor podia dar o café para a gente, mas ele fala: não, aqui é padaria, a gente vende pão, então é comprado. Mas idealmente, queridos, é que nós tivéssemos abundância, que nós já tivéssemos prontos para investir nas coisas que precisamos aqui dentro, e tem muita coisa que precisa ser melhorada aqui, mas que nós pudéssemos estar investindo em missões, pudéssemos estar investindo na plantação de outras igrejas, pudéssemos estar investindo em pessoas que vão, no nosso nome, para outros lugares pregar o Evangelho de Cristo. Teste na obediência do pão nosso de cada dia. Continua o teste, verso 22, na adoração, diz o texto: no sexto dia, colheram alimento em dobro. Lembra, Deus falou, vocês recolhem de domingo a sexta, vocês recolhem para cada dia. Na sexta-feira, recolham em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E ele respondeu: isso é o que disse ao Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e de tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E aguardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E nesse dia não cheirou mal, nem deu bicho. Deus está ensinando um outro padrão aqui, além do padrão do pão nosso de cada dia, que é a providência de Deus para tudo que nós precisamos. Deus diz: eu quero que vocês dediquem um dia a mim. Então, nesse dia, vocês não vão sair para recolher o pão diário. Eu vou prover para 2 dias. Acreditem em mim, confiem em mim. É interessante, né? Deus, lembra que o povo saiu, quando eles entraram no Egito
e foram salvos pela abundância do que Faraó conseguiu recolher de cereais, não foi isso? Faraó conseguiu recolher por mão de Moisés para 7 anos, os chamados 7 anos de vaca magra. E aquilo o salvou. Aqui Deus está ensinando um outro padrão. Ele está dizendo assim: eu vou alimentar vocês a cada dia. Eu não quero que vocês se tornem preguiçosos, porque tinha suficiente para recolher para 2 dias. Mas Deus não deixava durar para o outro dia, porque Deus não gosta de preguiça. Esse é um ponto importante. E eu vou recolher, mas nesse dia, no dia do sábado, eu quero que vocês tenham um suprimento em dobro, para que vocês fiquem contentes na minha presença. Aqui existe o princípio do trabalho e da adoração, tão importante, tão fundamental. E é interessante, queridos, às vezes a gente vai e tem dificuldade de achar trabalho, de achar serviço, vai à igreja, pede aos irmãos, pede oração, acha o serviço e some da igreja. Já viu isso? Já vi demais. Deus já me deu. Esquece o princípio que Deus te dá para que você também possa se suprir e adorar. Trabalho e adoração. Assim Deus estabelece o padrão para o seu povo, padrão que é válido para nós. Esse trabalho de estarmos aqui na comunhão dos santos é tão importante, mas é tão fácil da gente negligenciar, é impressionante. A gente negligencia rapidamente. O teste continua na rebeldia. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. E no 7º dia algumas pessoas saíram para recolher, mas não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e a minha lei? E a nossa tendência é olhar para aquele povo e dizer: ô povinho. Mas o texto não está falando só daquele povo, não. O texto está falando de nós. Nossa recusa, nossa rebeldia, nossas desculpas, nossas maneiras de... eu tenho outra coisa para fazer, são outras coisas que eu acho que são importantes. Até quando, irmãos? Até quando? Os versos 29 até o verso 32 repetem, nós vamos saltar. Verso 33. Deus continua o seu teste por meio de um memorial. Então Moisés disse a Arão: pega um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloca diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações, para que as futuras gerações lembrem da providência do Senhor. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. Lembra, a arca não tinha nem sido construída ainda, ele está falando de uma coisa que vai acontecer no futuro. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros, ou seja, 2 litros. Gente, aquilo que eles recebiam como providência diária de Deus era sagrado. Deus manda colocar na arca da sua aliança. Lembra o que tinha na arca? O que vai ter na arca? O cajado, o maná, para que o povo, junto com as tábuas da lei de Deus, não se esqueçam da providência de Deus. O povo vai andar 40 anos, vai chegar na beira
da entrada da terra. E Moisés vai repetir parte da lei. Verso 2 de Deuteronômio 8 diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou até passar fome, ele os sustentou com maná, para que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Sabe o que Deus estava fazendo, queridos? Deus estava pastoreando o coração daquele povo. Deus estava cuidando do coração daquele povo. Deus estava rogando que pela verdade eles fossem santificados. Ao chegar o fim do texto, queridos, a grande pergunta é: quem é que passa no teste do deserto? E vou dizer para vocês, se vocês entrarem no deserto, sozinhos e sem Cristo, todos nós seremos reprovados. É por isso que a gente precisa de alguém que passe pelo teste no nosso lugar. É por isso que nós lemos na liturgia Mateus capítulo 4. Lembra? É Jesus que é batizado no rio, que cruza aquele rio e que agora é levado por Satanás ao deserto para ser tentado. E nós lemos no Evangelho de Mateus: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você não está com fome? É o povo no deserto. Jesus diz: o ser humano não vive só de pão, mas ele vive da palavra que procede da boca de Deus. Confie na palavra de Deus, confie na promessa de Deus, confie na providência de Deus, querido. Satanás diz: mas se você é o Filho de Deus, se joga daqui. Não prove o Senhor. Quem prova a nós é Deus, e nós não provamos a Deus. Imagina que você está num deserto, numa situação de extrema precariedade, e alguém te oferece: olha, eu te dou os reinos da terra. Mentiroso, capeta mesmo, se você me adorar. Mas a palavra de Deus vale mais. Lembra por que o povo saiu do deserto, do Egito? Qual que é a razão? Deixa meu povo ir para quê? Para prestar culto, para adorar. E preparando-nos então para a ceia do Senhor, eu vou terminar esse texto com a leitura do Evangelho de João, e vocês vão poder me acompanhar nessa leitura, nesses versos do capítulo 6. O Senhor havia acabado de multiplicar os pães, o povo havia se alimentado em abundância, e o texto diz: e tendo-o encontrado do outro lado do mar, Jesus atravessa o mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram uns pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então eles perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos o Senhor? Olha a ironia da comparação do texto, porque o povo no deserto, eles viram todos os sinais de Deus, todos os sinais, viram a glória de Deus, viram tudo presentes, e não creram. E ele pergunta: que sinal o Senhor faz para que vejamos e creiamos no Senhor?
O que o Senhor pode fazer? Nossos pais, essa é a ironia do texto. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eu quero esse pão, eles responderam. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porque eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Você já passou pelo mar, querido? Você já saiu do outro lado? Então deixa eu falar para você, você tem pão em abundância. Mas a outra ironia que aparece aqui nesse texto é que no próximo verso, verso 41, diz assim, então os judeus começaram a murmurar contra ele. Não seja um murmurador. Se você é crente em Jesus, Ele está cuidando de você. Se você é crente em Jesus, Ele está pastoreando o seu coração. Se você é crente em Jesus, Ele está suprindo a sua vida. Não ande ansioso. Confie na providência do Senhor. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos.